me chamo Cleibson e vim aqui para falar brevemente para vocês hoje um pouco sobre Maria e seus filhos, certo? Esse é o nosso tema. Maria teve ou não teve outros filhos? O que as escrituras falam sobre isso, certo? Porque há correntes de pensamento que diz que Maria teve outros filhos, e é isso que eu vou falar para vocês hoje. Essas correntes de pensamento que diz que Maria teve outros filhos, ela pega alguns textos seletos, como aquele que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, versículo 3, onde diz: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs não estão aqui entre nós?" E isso está falando em relação a Jesus quando esteve em Nazaré, sua terra, certo? E aí o povo diz: "Não era o carpinteiro, filho de Maria?" E pegam textos como esse, ou mesmo aquele que está escrito, como por exemplo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 46. "Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar." Então pegam textos como estes para justificar que Maria teve outros filhos. Esses textos não justificam, nenhum texto do Novo Testamento justifica que Maria teve outros filhos. Vamos analisar o próprio texto. No capítulo 6, versículo 3 de Marcos, Marcos diz o seguinte: "Não é este o carpinteiro, ou seja, Cristo, o filho de Maria," Cristo, filho de Maria, "irmão de Tiago, José, Simão e Judas?" O texto não diz que Tiago, José, Simão e Judas também são filhos de Maria. Diz que são irmãos de Jesus. Porque uma coisa é dizer que Jesus teve irmãos, outra coisa é dizer que Maria teve outros filhos. São coisas diferentes, certo? E aí, se a gente for analisar esses 4 nomes que são citados, esse Tiago, José, Simão e Judas, eles têm a sua própria origem. Para falar de 2 deles, por exemplo, o próprio Marcos, no capítulo 15, versículo 40, ele dá a origem desse Tiago e desse José. Capítulo 15, versículo 40, Marcos diz: "E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé." Então a origem desses 2 a gente já encontrou. E a origem dos outros também, né, tem sua própria origem. Simão, aliás José, ele possivelmente seja da Cirenaica. E não tem nenhum relato bíblico, histórico, que Maria esteve na Cirenaica. Enfim, então não dá para justificar que Maria teve outros filhos. Pode-se dizer que Jesus teve irmãos. E por quê? Agora é importante a gente entender o texto dentro de um contexto, para não se tornar um pretexto. Essa fórmula aqui, ela vale para tudo e qualquer texto, seja lá qual for a literatura, certo? Então vejam, olhando no contexto, a palavra irmão é a palavra grega adelphos. A palavra grega adelphos, ela significa muito mais do que o parentesco consanguíneo. A palavra adelphos, no contexto semítico ou helenístico, ela tanto significa um membro do mesmo povo, como significa um cunhado, um tio, um sobrinho, enfim. Um amigo muito próximo também recebia esse título, adelphos, né, irmão. Quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Corinto, em Tessalônica, ele usa a palavra adelphos. É a mesma que é usada aqui. E aí abre um parêntese, o Novo Testamento foi escrito em grego. Fecha parêntese. Vejam só, no livro do Gênesis, no capítulo 13, no versículo 8, há um exemplo, entre outros tantos exemplos, da palavra irmão usada nesse sentido amplo. Quando Abraão diz a Ló: "Que não haja discórdia entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, pois nós somos irmãos." O texto fala muito claro, né, o capítulo 13, muitíssimo claro, que Ló ele era sobrinho de Abraão. Mas não havia uso corrente de chamar de sobrinho, tio, cunhado, primo, não havia. Para todos os parentesco próximo, como eu já vos falei, usava-se a palavra adelphos, certo? Então o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento justifica, não é, Maria ter outros filhos. Diz com muita frequência que Jesus teve irmãos, certo? E mais uma prova que Maria não teve outros filhos é que quando Jesus ele está pregado à cruz, isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo João, no capítulo 25, capítulo 19, versículo 25 e 26 e ainda o 27, estava lá Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. E Jesus, então, vendo a sua mãe perto dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho." E depois ao discípulo: "Eis aí a tua mãe."
Pronto, esse é o único texto em que fala de um outro filho para Maria, o único. E todo mundo sabe que João não era filho consanguíneo de Maria, certo? Também pelo costume e pela cultura, a gente sabe que a mulher nunca poderia estar desprovida da tutela de um homem, nunca. Então ela ou pertencia ao seu esposo, ou na morte deste pertencia ao filho mais velho, e na morte deste a um segundo filho. Quando Jesus morreu, José já havia morrido. E aí, pela lei, pelo costume, Maria deveria pertencer ao Cristo, e uma vez o Cristo morrendo, deveria pertencer a um segundo filho. Esse era o costume normal. Por que Jesus aqui não entrega a um segundo filho? Porque não havia segundo filho. Era somente ele. E aí ele escolhe a quem entregar. E um detalhe, ele não entrega a qualquer um dos apóstolos. Ele entrega ao apóstolo, ao discípulo, aquele a quem mais amava. Essa foi uma preocupação na última hora do Cristo, lá na cruz antes da morte. Foi com quem ficaria sua mãe? Ficou com aquele a quem ele mais amava, ao discípulo amado. Então, aqui uma breve explanação, para dizer que não é possível, em nome das Escrituras, justificar que Maria teve outros filhos. Só é possível dizer que Jesus teve outros irmãos. E o contexto de irmãos é esse contexto de adelphos, desse sentido amplo, sentido lato da palavra. Então, meu muito obrigado. Um abraço para você.